Resumo do livro A Maior Moeda de Câmbio, do apóstolo Pedro Medina. Capítulo 1. A cultura da fé. A maior moeda de câmbio não é o dinheiro, mas a fé. A fé nada mais é que acreditar firmemente em alguém ou alguma coisa antes de vê-lo materializado. Para alcançar qualquer coisa, a pessoa deve convencer a si mesmo que pode alcançar os seus sonhos, inclusive deve convencer o seu subconsciente. A fé tem um poder criativo que atrai e congrega todos os recursos em direção a um objetivo. A fé é agressiva, a fé ativa seu potencial para ver o que não se vê com os olhos naturais. A fé fortalece você para prosseguir, inclusive quando tudo parece que é contra você. Você precisa trocar o chip que diz, preciso de dinheiro para alcançar meus objetivos, pelo que diz, com a fé alcançarei meus objetivos. De acordo com os evangelhos, as pessoas que tiveram contato com Jesus e que lhe impressionava não era a vida limpa que os fariseus ou o homem como o jovem rico mantinha. As histórias que impressionavam Jesus eram as pessoas que talvez não fossem moralmente corretas, mas que através da fé alcançaram justificação, vendo e recebendo os milagres mais impressionantes do Novo Testamento. Conduta e moral é uma questão de caráter e educação, mas fé é algo sobrenatural que nasce no coração daqueles que têm fome e sede de conhecer e agradar a Deus. Conforme Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tudo o que se faça para Deus deve ser feito com fé. Tudo o que se faça para Deus sem fé não tem muito valor. Conforme Hebreus 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. As histórias que o livro de Atos nos conta não são histórias de boas obras, de boa conduta ou de palavras bonitas. Cada história que conta o livro de Atos nos mostra um estilo de vida de fé e um estilo de vida que demonstra o poder sobrenatural de Deus intervindo nos assuntos da terra. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios 4:20. A fonte da fé. Todas as pessoas têm fé, mas onde elas têm depositado a sua fé? Se você tem fé nas pessoas, quando elas falharem, você perderá a fé. Se sua fé está em você mesmo, diante de uma situação difícil, você se desesperará. Se sua fé está na ciência ou no dinheiro, então, quando eles te decepcionarem, entrará em desespero. A qualidade da sua fé depende em que ou em quem está depositada. Ter fé em Deus consiste em ter fé em sua palavra. Crer em Deus, mas duvidar de sua palavra é duvidar da integridade de Deus. A fé deve ser ativa, uma fé com obras. Para muitos, a fé não funciona, pois desejam ativar as promessas de Deus em suas vidas, assumindo a posição de vítima e de pena. Deus não responde à dor ou à tristeza. A única coisa a qual Deus responde é a fé. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. O sistema de Deus é a fé, o sistema do mundo é o que é contrário à fé, o medo. Na busca por segurança, as pessoas se tornam escravas do sistema do mundo. A humanidade busca substituir a segurança que só oferece a fé em Deus por substitutos baratos como política, religião, dinheiro, fama, ciência, filosofia e etc. Só o sistema de Deus, que é o sistema da fé, pode tornar o homem livre da escravidão deste mundo. Religião versus reino de Deus. O homem tem colocado a religião e os rituais como substitutos da fé. Jesus condenou a religiosidade e sua hipocrisia e foi perseguido e morto justamente pelos religiosos. O sistema da religião é baseado no temor, na culpa e na manipulação. Milhões de pessoas têm a mente cauterizada pela armadilha da religião. A religião substitui o relacionamento com Deus e a fé sobrenatural por rituais, tradições e dogmas sem fundamentos. A religião é marcada por falta de experiência com Deus, falta de conhecimento de Deus e de sua palavra e de seu poder sobrenatural. Conforme Mateus 22:29, que diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
A religião fecha as portas do reino de Deus para as pessoas, conforme Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A religião criada por homens não suporta o sistema do reino de Deus. Homens religiosos combatem cegamente contra o próprio Deus. A religião é totalmente oposta ao reino de Deus. Na religião se há culpa, manipulação e medo, enquanto no reino de Deus há amor, paz e alegria. Na religião há sabedoria humana, no reino de Deus há o poder de Deus, conforme 1 Coríntios 2:4. Na religião há tradições e histórias, no reino de Deus há novidade de vida. Na religião há letra e conhecimento humano, no reino de Deus há vida no Espírito, conforme 2 Coríntios 3:6. Na religião, há santidade na aparência exterior, conforme Mateus 23:27-32. No reino de Deus, há santidade a partir do coração. Na religião, há adoração centrada em edifícios e rituais, conforme João 4. No reino de Deus, a adoração é centrada em espírito e em verdade. Na religião, há o estudo sobre Deus. No reino de Deus, há a experiência com Deus. Na religião, há a pregação por ganância. No reino de Deus, há a pregação por amor. Na religião, há mandamentos de homens. No reino de Deus, há mandamentos de Deus. A fé de Deus. A fé de cada pessoa depende em quem confia e depende de quem escuta, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ou seja, por ouvir Deus falar. A fé é um fruto dada pelo Espírito Santo, ou seja, tudo que se refere à manifestação da fé depende do Espírito Santo. O tamanho de seu relacionamento com o Espírito Santo será o tamanho de sua fé, e o tamanho de sua fé será o tamanho de suas conquistas. O sucesso dos cristãos no livro de Atos é atribuído ao enchimento e à comunhão com o Espírito Santo. O propósito central de Atos é demonstrar que Cristo continua sua obra através dos cristãos sob a direção e poder do Espírito Santo. Muitas pessoas creem em Deus, leem a Bíblia, vão à igreja, praticam rituais, mas ainda vivem em escravidão, temor e angústia. O cristianismo bíblico é baseado na vida do Espírito e no poder de Deus através da fé e não em conhecimento humano e histórias. Conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se sua fonte de fé é Deus por meio do Espírito Santo, então você crê o mesmo que ele crê, que nada é impossível. Se sua fonte de fé está em qualquer outra coisa, sua fé será limitada. A fé em Deus vem por meio de sua palavra, através do Espírito Santo em nós. Capítulo 2. Você atrai o que você é e não o que você quer. A maioria das pessoas pensam que tudo o que as rodeiam é fruto do acaso, mas na realidade nós atraímos o que somos, e o que somos é resultado de nossa maneira de pensar. Todos querem ter sucesso e prosperidade, mas a maioria não alcança. Por quê? Porque tudo o que fazemos e tudo o que produzimos é fruto de nossas crenças, nossos pensamentos. Conforme Provérbios 23:7, porque como imaginou em sua alma, assim é. Somos o que pensamos, nossa vida é resultado de nossas crenças, estando consciente disso ou não. Cada decisão que tomamos e o lugar onde chegamos está diretamente relacionado ao que pensamos ao longo de nossas vidas. Somos o que pensamos e atraímos o que somos. Atraímos ao nosso redor o que realmente somos dentro de nós. Não podemos mudar o que está ao nosso redor se primeiro não mudarmos por dentro. Conforme Romanos 12:2, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro passo é mudar o nosso interior, nossas crenças, nossos pensamentos, para então a mudança ser refletida exteriormente. A única maneira de mudar as coisas ao nosso redor é mudando quem somos.
E a única maneira de mudar quem somos é mudando nossos pensamentos e, acima de tudo, nossos pensamentos sobre nós mesmos. O que o homem pensa de si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, é o que determina o seu destino. Alinhando a mente ao Espírito renovado. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito foi renovado. Recebemos o Espírito Santo em nós e passamos a ter o fruto do Espírito. Nosso espírito foi ressuscitado e assentado com Cristo nas regiões celestiais, conforme Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas e a mente? Ela também foi renovada? Não. Deus renovou nosso espírito, mas a renovação da mente é um trabalho nosso, através de um esforço consciente. Conforme Romanos 2:12, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Muitos cristãos, apesar de salvos, seguem com uma mentalidade de derrota, pessimista, incrédula e medíocre. Grande parte dos cristãos tem sucesso espiritual, mas não conseguem ter sucesso em outras áreas como casamento, saúde, emoções e finanças. Após recebermos o novo nascimento, nosso trabalho é alinhar nossa mente com o espírito renovado, e isso demanda esforço contínuo e perseverança. É preciso reprogramar a mente para deixar de pensar dentro dos parâmetros da normalidade do mundo e passar a pensar dentro dos parâmetros do reino de Deus. Temos que alinhar o que Deus pensa de nós com aquilo que pensamos de nós mesmos. Nosso desenvolvimento espiritual depende de nosso relacionamento com Deus, mas nosso desenvolvimento humano, econômico e social depende do desenvolvimento da nossa mente, mudança de pensamento e aquisição de sabedoria divina. Conforme Provérbios 4:7-9, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. A pessoa de Deus e os princípios de Deus. Muitas pessoas confundem sucesso espiritual com sucesso natural. Uma pessoa pode ser ungida, cheia do Espírito Santo e manifestar vários dons espirituais, mas ainda assim ser um fracasso em outras áreas. A razão é simples: a pessoa de Deus nos prepara para o sucesso espiritual, enquanto os princípios de Deus nos preparam para o sucesso humano. Deus nos ama como somos, independentemente de pecado, mas Deus nos abençoa pela nossa obediência aos seus princípios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5,10. Nossos pensamentos dirigem nossas vidas. Aquilo que uma pessoa crê de si mesmo é o que direcionará a vida dela, seja para o bem, seja para o mal, seja para o sucesso ou seja para o fracasso. Os estudos da neurociência comprovam que o homem tem cerca de 60 a 70 mil pensamentos diários, e a maioria deles negativos. Seja agora interiormente o que você gostaria de ser amanhã. Use sua imaginação para determinar como você gostaria de ser e o que você gostaria de alcançar, onde gostaria de chegar. Se você deseja ser uma pessoa de sucesso, pense: como se comporta uma pessoa de sucesso? Que lugares frequenta? Como investe o tempo e os recursos? Como se veste? Como fala? Como anda? Como se comporta? Não basta imaginar ser como bem-sucedido. Primeiro é preciso mudar a mentalidade e depois mudar o comportamento. Nosso hoje é o futuro que desenhamos ontem. Nosso amanhã será o presente que desenhamos hoje. O sucesso é uma semente dentro de você que precisa ser regado para crescer e se tornar real. Toda semente é uma árvore em potencial, mas que ainda não se tornou realidade. Por causa de sua identidade intrínseca, naturalmente ela cresce e se torna o que nasceu para ser. O que você nasceu para ser? Se não descobrir isso, viverá uma crise de identidade e nunca alcançará seus objetivos. Deus nos deu livre-arbítrio e através dele podemos escolher nossos pensamentos,
Assim escolheremos nosso futuro. Somos responsáveis por nós mesmos. Mude seus pensamentos e mudará seu futuro, porque seu futuro sempre será aquilo que você pensa de você mesmo. A fé e a autoestima. Israel estava sob opressão dos midianitas por 7 anos. Então Deus envia um anjo a Gideão para falar de sua missão. Gideão começa a falar com autoestima baixa, com lamúria, com desculpas, com linguagem de vitimado e como um derrotado. Linguagens de Gideão. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Juízes 6:13. O Senhor nos desamparou. Juízes 6:13. Com que livrarei Israel? Juízes 6:15. Minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Juízes 6:15. Entretanto, Deus não ouve suas queixas. Quando fala com ele, fala em palavras de fé. O Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes 6:12. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Juízes 6:14. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:16. Deus fez Gideão entender que a cova não era o seu lugar e despertou o guerreiro que havia dentro dele. Deus não mimou Gideão e nem consentiu com seus lamentos. Deus o desafiou para que lutasse e despertasse todo o seu potencial. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. A melhor definição de fracasso é não ter fé. Quando você perde a fé, você fracassa. Assim como Gideão, só sai de uma crise aquele que tem fé para sair dela. Pois, assim como Gideão, mesmo que você tenha perdido dinheiro e bens, se tiver fé, conseguirá recuperar tudo. Deus precisou levantar a autoestima de Gideão, dizendo quão grande ele era e o potencial que tinha para fazer. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Paulo relaciona diretamente a fé com o que a pessoa pensa de si mesma. Observe que a fé, além de ser para com Deus, é também para consigo mesmo. Ter fé em Deus e não ter fé em si mesmo é tão inútil como ter um carro e não ter a chave. Muitas pessoas têm fé que Deus pode fazer grandes coisas, bem como têm fé que Deus pode fazer milagres, mas não têm fé que Deus pode fazer através delas. Além de Jesus dizer que tudo é possível a Deus, conforme Mateus 19:26, ele desafia seus ouvintes falando que tudo é possível ao que crê, conforme Marcos 9:23. A religião tem distorcido a palavra de Deus e ensinado que o homem não serve para nada, que é um pecador e não merece nada da parte de Deus. Por outro lado, o humanismo tem ensinado que o homem não precisa de Deus e que ele deve crer em si mesmo porque consegue tudo sozinho, pois Deus não pode lhe ajudar. Mas ambos os ensinos estão errados. Você deve crer em Deus, mas também deve crer em si mesmo. Você deve crer que ninguém poderá te resistir. Josué 1:5. Você deve crer que Deus é por você. Romanos 8:31. Você deve crer que é justificado. Romanos 8:33. Você deve crer que ninguém pode te separar do amor de Cristo. Romanos 8:35. Você deve crer que é mais que um vencedor. Romanos 8:37. Você deve crer que pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Uma coisa é você crer em Deus e outra coisa é você crer o que Ele crê de você. Aprenda o que Deus pensa de você, creia o que Deus pensa de você e assim poderá realizar aquilo que Deus diz que você é capaz de fazer pela fé. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda fazer maiores é uma questão de fé que se possa fazer. Como aumentar a fé? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O único caminho para aumentar a fé é ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que Deus falou a respeito de nós e o que Ele está falando hoje. Quais vozes você está ouvindo? A voz da religião? A voz dos demônios?
A voz predominante em sua vida irá determinar o seu destino. Se você toma cuidado com aquilo que ouve e de quem ouve, controlará aquilo que crê. O que você ouve determina o que pensa. O que você pensa determina o seu comportamento. Seu comportamento determina em quem se transformará. A evidência de que realmente você está escutando a voz de Deus e o que Ele diz de você está em suas conquistas. Comece a pensar os pensamentos de Deus para você, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Fé e objetivo de vida. A fé necessita de um objetivo, de um sonho, de um alvo para ser ativada. Sem um objetivo, não há fé. Uma pessoa sem um objetivo não necessita de fé. Assim como um aparelho de GPS necessita que você lhe dê as coordenadas de seu destino, assim sua mente também necessita que você lhe diga onde você quer ir. Este é o poder de ter uma visão. Assim sua mente consciente e inconsciente buscará rotas para alcançar os objetivos. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A principal causa pela qual as pessoas não conseguem o que querem é porque não sabem o que querem. Os objetivos não podem ser obscuros, turvos ou diversificados. Quanto mais claro forem os objetivos, mais fáceis serão de alcançá-los. Conversa, oração e ação devem apontar para uma única direção, assim serão mais eficazes. O dia que você apontar tudo em uma só coisa, uma direção, sua vida começará a avançar. Se você está dividido em seu interior, em seus alvos, em seus objetivos, não irá permanecer. A casa dividida contra si mesma cairá, conforme Lucas 11:17. Nossa mente tem duas partes principais, memória e imaginação. A memória é a parte que guarda todos os acontecimentos de nossas vidas, que registra tudo. A imaginação é a parte de nossa mente que desenha o futuro. Tudo é criado duas vezes, assim como o arquiteto que desenha um prédio no papel fazendo um projeto e depois em cimento sobre a terra, materializando-o. Assim nós podemos, com a imaginação, criar o futuro em nossa mente e depois materializá-lo. Deus colocou a imagem do futuro de Abraão em sua mente, primeiro através de um chamado e depois através de um sonho, usando a areia e as estrelas dos céus. Jacó recebeu a imagem do seu futuro em um sonho, a qual guardou diligentemente até se concretizar. A diferença das pessoas de sucesso para as que fracassam está no alvo de suas mentes. As pessoas que fracassam ficam focadas em suas memórias do passado, enquanto as pessoas de sucesso colocam a imaginação para funcionar, focando em seus objetivos. A fé libera o potencial. O que é o potencial? Potencial é uma habilidade adormecida, potência reservada, fortaleza encoberta, talentos escondidos, capacidades encobertas. Potencial é tudo o que você pode ser, mas ainda não é. Tudo o que você poderia fazer, mas ainda não fez. Tudo o que você poderia alcançar, mas ainda não alcançou. A maior tragédia na vida de uma pessoa não é apenas morrer, mas morrer sem alcançar o seu pleno potencial. O que é que faz que o potencial se converta em resultados e conquistas? Crer em si mesmo. Assim como um pedaço de madeira pode ser lenha, pode ser simplesmente lixo, ou pode ser uma escultura, uma obra-prima de um escultor, assim somos nós. Tudo depende do escultor, e o escultor é você mesmo, sua mente, seu interior. Você é o escultor de sua própria vida. Você só chegará a ser quem você crê que pode chegar a ser e quer chegar a ser. É você que decide se você servirá para a lenha ou servirá para ser uma obra-prima. O que fica claro é que você nunca poderá viver acima de suas crenças, ou seja, sua vida é o reflexo de suas crenças. Uma crença é um pensamento que tem se convertido em verdade, embora possa ser falso. Suas crenças podem ser um teto limitante ou uma plataforma para alçar voo. Nossas vidas são um reflexo de nossa mente inconsciente e nossas crenças residem em nosso inconsciente. Como mudar uma crença? Nosso maior inimigo são os nossos pensamentos limitantes.
Os pensamentos limitantes são crenças enraizadas em nossa memória que são difíceis de sair, mas não impossíveis. O primeiro passo para mudar as crenças é identificar um pensamento negativo ou limitante. Exemplos de crenças limitantes: não gosto de estudar, não consigo aprender idiomas, minha genética é assim, pertenço a uma família pobre, sou mãe solteira, não posso estudar e nem ter meu próprio negócio, fui criada em um bairro pobre, nasci na favela, meus pais são pobres e etc. O segundo passo é querer mudar as crenças. E lembre-se, qualquer mudança em nossas vidas exige um grande esforço no início, um esforço consciente. A mente inconsciente simplesmente aceita de maneira incondicional o que a mente consciente lhe impõe. No processo de mudança, você deve trocar as velhas crenças limitantes por novas crenças de progresso. Assuma o controle. A diferença entre pessoas fracassadas e pessoas bem-sucedidas está no fato de que as pessoas bem-sucedidas assumem o controle de suas mentes. Pessoas fracassadas têm preguiça de pensar, não olham para dentro de si e não constroem objetivos claros para alcançar. Assim como em um terreno, se não for cuidado, crescerá muitas ervas daninhas, assim é a nossa mente. Ela precisa ser cuidada, protegida e limpa de todo pensamento negativo e destrutivo, bem como ser enxertada com pensamentos positivos. Um caminho para assumir o controle da mente é controlar a influência exterior. Que tipo de influência externa você está permitindo que entre em seus pensamentos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A partir deste salmo, podemos concluir que a prosperidade está diretamente relacionada aos tipos de pensamentos que permitimos em nossa mente. Quais são os conselhos que estamos recebendo em nossos pensamentos? De onde eles vêm? São conselhos dos ímpios, pecadores, escarnecedores, ou são conselhos da palavra de Deus? O Salmo me chama a atenção de que a má influência vem facilmente e gratuitamente, enquanto a boa influência vem por esforço consciente de meditar. Se você quer assumir o controle de sua vida, terá de assumir o controle de seus pensamentos. E para assumir o controle de seus pensamentos, terá de controlar a influência externa ou a procedência destes pensamentos. Em nosso tempo, as maiores influências externas à nossa mente vêm da tecnologia, mídia, redes sociais, televisão, etc. Os pobres têm grandes televisores, os ricos têm grandes bibliotecas. A voz predominante em sua mente determinará o seu destino. Todas as nossas decisões são tomadas com base em nossos pensamentos, e o mais provável é que estes pensamentos tenham sido introduzidos por influências externas. Cuide do que entra em sua mente. Capítulo 3. Você já tem tudo o que necessita. A crença de que você não pode começar seus projetos porque ainda não tem os recursos é o principal erro e te mantém na inércia. Na verdade, todos os sonhos que valem a pena estão fora de nosso alcance presente, e é por isso que se chamam sonhos. Após obter a fé em si mesmo, o próximo passo é crer que já tem todo o necessário para concretizar seu sonho. Por mais que seus recursos sejam poucos, eles são suficientes para iniciar o projeto. Quando você pede uma árvore a Deus, Ele lhe dá uma semente. Nossos recursos são como a semente, só crescerão se lançarmos o que temos em mãos. A semente não pode ser guardada, ela precisa ser plantada. Assim são seus recursos, por menores que sejam, devem ser investidos para alcançar seu grande projeto. Tudo inicia pequeno, você deve agir agora mesmo e com aquilo que tem em mãos.
Seja fiel no pouco, e Deus te colocará no muito, conforme Mateus 25, 21. Pessoas de sucesso não esperam que as circunstâncias sejam todas ideais, ou contam com todos os recursos disponíveis, ou veem todo o caminho que tem pela frente. Elas avançam com o que têm em mãos, mesmo que seja pequeno, como uma pequena semente. Assim como Abraão, que recebeu um chamado e seguiu sem saber para onde ia, mas creu que Deus enviaria os recursos necessários, nós devemos caminhar com o que temos, com as sementes que carregamos, seguindo o sonho que queremos alcançar. Deus exige duas coisas de nós: fé e ação. Ação, porque fé sem ação não é fé. E ação, porque decidir não é dizer o que você vai fazer, decidir é agir. O que você tem é suficiente. Não se compare com outras pessoas, muito menos use palavras como: se eu tivesse o que essa pessoa tem, alcançaria aquilo que ela tem alcançado. A receita do sucesso é acreditar em Deus, acreditar em si mesmo e acreditar no que tem. O sucesso não está determinado por aquilo que você tem, mas por aquilo que você faz com o que tem. Devo pensar que aquilo que tenho da parte de Deus é suficiente para fazer o que Deus quer que eu faça. Deus não vai usar o que você já perdeu, Deus vai usar aquilo que ficou com você. Assim como Davi, que tinha uma funda e 5 pedras, e Deus usou para matar o gigante, assim Deus usará o que temos e não o que querem nos dar, mas que não nos pertence, como as armaduras de Saul dadas a Davi. Pode ser que você ainda não percebeu o valor de algumas coisas que tem. Crer que você necessita de algo que não tem é um erro paralisante. Não critique seus talentos, não tenha baixa autoestima e medo, não fale mal daquilo que já tem. Agradeça o que tem e avance. Tudo que nos queixamos ou criticamos se afastará de nós. Tudo que damos graças se multiplicará. Tudo que você celebra em sua vida ficará e se multiplicará. Quando Jesus ouviu que no meio da multidão tinha apenas 5 pães e 2 peixes, ele não murmurou, mas agradeceu e viu o milagre da multiplicação. As pessoas não querem dar tudo em algo que parece insignificante. Isso é um pensamento lógico e racional. Todos querem dar tudo por algo grande e excepcional. Se você quiser ter sucesso, dê tudo, mesmo que pareça insignificante. As pessoas de sucesso fazem tudo com excelência e ultrapassam as expectativas, fazendo as coisas como hábito e não de maneira pontual. Pessoas de sucesso não murmuram e não colocam a culpa nos outros. Elas põem todo o seu esforço em como esquivar dos obstáculos. Deus pode levantar você de um fracasso, mas não das desculpas. Você já conseguiu alguma coisa que deseja pondo desculpas? Impossível. As pessoas de sucesso não buscam desculpas. Elas buscam soluções, buscam resultados. Na vida você só pode escolher entre desculpas e resultados. Somente 15% do que acontece em sua vida depende de forças externas, como acidentes, tragédias, onde você nasceu, quem são seus pais. Você é responsável por 85% do que acontece em sua vida. Todos os que vivem culpando os outros por seus problemas e fracassos, ou colocam a culpa em circunstâncias ou má sorte, está condenado a fracassar. Assuma a responsabilidade de suas conquistas e fracassos. Assuma as responsabilidades de suas ações. Isso fará você avançar e melhorar continuamente. Não existem vítimas bem-sucedidas. Toda pessoa que é vitimista se dá por vencida. Ela culpa o meio por seus fracassos e crê que está destinada ao fracasso. Paradigma limitante e danoso. Crê que a vida é algo que acontece em vez de crer que a vida é algo que fazemos que aconteça. Tudo o que acontece em nossas vidas é fruto de nossas próprias decisões. A respeito da prosperidade, Deus coloca a responsabilidade e o controle na mão do homem, conforme Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Segundo esta passagem, a fórmula para o sucesso são: primeiro, esforçar. Seu nível de esforço e sacrifício será o seu nível de sucesso. Por exemplo, se você sempre foi uma pessoa que não gosta de estudar, de suar a camisa ou de madrugar, sempre conseguirá encontrar um atalho para não fazer. O esforço é um hábito que pode ser aprendido. Segundo, tenha muito bom ânimo. O que torna um sonho impossível é somente o medo do fracasso. O medo faz você ver as coisas de forma negativa. O medo paralisa. O medo é oposto à fé. O medo crê no pior, enquanto a fé crê no melhor. O medo faz a pessoa se sentir menor do que realmente é. O medo gera frustrações. Avançar na vida tem a ver com como enfrentamos o medo. Um dos medos mais terríveis é o medo da rejeição. As pessoas que não conseguem lidar com a rejeição nunca alcançarão nada. As pessoas valentes não temem um não, sempre buscam outra porta. Terceiro, não se aparte de tua boca o livro desta lei. O que falamos está totalmente ligado ao nosso destino. Pessoas tóxicas são vitimistas, irresponsáveis e covardes. Mas também existe linguagem tóxica, que critica, que julga, que fere, que murmura. Suas palavras são um sinal da direção em que você está indo. Quarto, fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nosso pior inimigo é a ignorância. Toda área de sua vida em que você enfrenta derrota é por falta do conhecimento de Deus ou por negligência. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Isso significa que você pode ter Deus ao seu lado, mas se você não tem conhecimento, fracassará. Sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Provérbios 4:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. A obediência a Deus é a demonstração de sua confiança nele. Capítulo 4. Os sabotadores da fé. Os sabotadores da fé são emoções e sentimentos que reduzem o ânimo, impedindo de crer que possamos alcançar o melhor. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Para que você seja bem-sucedido, é imprescindível que você cuide das emoções, tanto quanto se cuida do espírito e do corpo. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm aprendido a eliminar as emoções tóxicas, a sarar suas feridas e fazer gestão de seu mundo interior. Para ter boa saúde emocional, é fundamental estudar o que sente, pensar sobre o porquê fazem o que fazem e pensar o que pensam. Ou seja, refletir sobre os pensamentos e os fundamentos das emoções. Primeiro sabotador da fé, o passado sem superar. Todo passado que não é sarado, você está condenado a repeti-lo. A fé tem tudo a ver com o futuro e nada a ver com o passado. Entretanto, muitas pessoas não conseguem ter fé, pois não conseguem olhar para o futuro, ficando presas ao passado, revivendo alguma situação, tragédia, perda ou mesmo sucesso do passado. Uma maneira de verificar se você está preso ao passado é sondando seus pensamentos e perguntando: passo a maior parte do tempo em algum acontecimento do passado ou pensando em conquistas que deseja alcançar no futuro? Algum acontecimento do passado te faz sentir fortes emoções? Tem algum acontecimento do passado que você deixou sem encerrar? Devemos dirigir nossa vida como dirigimos um carro, olhando para o para-brisa o tempo todo, que representa o nosso futuro, e de vez em quando olhando o retrovisor, que representa nosso passado. Imagina trocar o para-brisa pelo retrovisor.
e dirigir no carro olhando apenas para aquele minúsculo retrovisor. Assim são as pessoas que têm o passado maior que o seu futuro conduzem a vida. Exercícios para se livrar do passado. Escreva uma carta colocando os assuntos sem concluir do passado. Coloque tudo na carta: alguém que faleceu, alguém que abandonou você, alguém que foi injusto com você, tudo que você ainda não superou. Coloque os sentimentos de raiva, frustração, traição, dor, etc. Escreva o perdão para todas as pessoas que te magoaram. Leia a carta em voz alta e desfaça da carta imediatamente. Queime-a. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo tinha motivos para desistir se olhasse exclusivamente para o seu passado, mas preferiu focar seu olhar no futuro e seguir em frente, olhando para Cristo. Coloque no lugar do seu passado sonhos de grandeza que alcançará. Sonhar te faz superar o passado. Não arriscar é mais arriscado. Segundo sabotador da fé, a culpa. A culpa, como emoção, é algo normal e muitas vezes sadio. O problema é quando ela se converte em sentimentos. A culpa, como sentimento, é uma acusação constante que diz que temos que sofrer, que não merecemos ser felizes, que fizemos algo ruim e que devemos pagar, e o preço é a dor. O sentimento de culpa diz: tenho que sofrer, mereço sofrer. O sentimento de culpa impede a pessoa de ter fé, pois é contrário a ela. A fé diz que você merece o melhor, enquanto a culpa diz que você não merece nada de bom. A culpa gera privação e autocensura. A privação é privar-se daquilo que é bom, do prazer e da alegria. A autocensura é uma crítica interna constante que se torna uma tortura. Há dois tipos de culpa: a imaginária ou fictícia e a real. A culpa imaginária ou fictícia aparece quando nos culpamos por eventos que não conseguimos controlar. Pode ser originária de ambientes tóxicos e palavras negativas sobre você. Pode ser originária de alguma tragédia na família, pode ser originária de abusos. A culpa real é quando realmente fizemos algo ruim e sentimos grande pesar. Seja qual for o sentimento de culpa, ela deve ser eliminada. Passos para se livrar da culpa: fale com algum conselheiro ou especialista para te ajudar. Se a culpa é real, primeiro perdoe a si mesmo e depois fale sobre ela com alguém confiável. Receba pela fé o perdão de Deus e agradeça-lhe por te amar tanto, enviando Jesus Cristo para te livrar de todos os seus pecados. Capítulo 5. As 5 manifestações da fé. O que não é fé? Fé não é pensamento positivo. Fé não é um palpite que se segue. Fé não é esperança do melhor, de que tudo vai ficar bem. Fé não é um sentimento ou otimismo. Então, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Fé é um firme fundamento. Fé é a ausência total de dúvida em relação a algo que não se vê. Primeiro, a fé se manifesta na palavra. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Deus usou a palavra para criar o mundo e nos instruiu a usar a declaração da palavra para obtermos as coisas que necessitamos. Algumas pessoas dizem: eu creio no meu coração e isto basta. Isto não é verdade. Você precisa declarar a palavra. Para que a fé opere, deve ir acompanhada de palavras. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23.
A palavra tem o poder de criar, bem como de destruir, conforme Provérbios 11:21. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem destruir ou edificar um casamento, tirar uma pessoa da depressão ou afundá-la ainda mais em depressão, curar ou ferir, levantar ou derrubar, edificar ou destruir, trazer paz ou inflamar contenda, produzir alegria ou tristeza, motivar ou desmotivar, libertar ou manter na escravidão, criar o seu destino de sucesso ou de fracasso. Nossas palavras são como sementes que produzem frutos bons ou maus. Elas podem decidir seu destino de sucesso. Elas revelam sabedoria. Suas palavras decidem a sua própria alegria. Ela determina os acessos aos líderes. Você sempre fala aquilo que crê em seu coração, mas o verdadeiro poder das palavras é que, se você mudar suas palavras, mudará aquilo que crê. Comece a confessar a fé e começará a ter fé. Jesus ligou o falar ao crer. A fé e as palavras são inseparáveis. A própria salvação depende do crer e do falar, conforme Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Segundo, a fé se manifesta em dar. Embora Abraão seja chamado de pai da fé, a primeira menção de fé em Hebreus 11 foi sobre o que Abel entregou a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. É preciso mais fé para dar ou para receber? É preciso muito mais fé para dar do que para receber. Você coloca seu dinheiro onde você tem fé. Todo agricultor tem uma grande fé. Eles colocam toneladas de grãos de grande valor, esperando chover no tempo certo, sol na quantidade certa e que nenhuma praga destrua a colheita. Os bancos oferecem menos de 1% de juros e mesmo assim você deixa seu dinheiro lá. Algumas pessoas fazem investimentos de pouco risco ou de muito risco, sem problema algum. Entretanto, ninguém oferece juros maiores que os que Deus oferece, mas a maioria dos cristãos tem mais fé nos investimentos seculares e nos bancos do que em Deus. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos 10:28-30. Dar aquilo que sobra não é fé. Dar com fé é dar de seu próprio sustento, conforme Marcos 12:41-44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Terceiro, a fé se manifesta na oração. O segundo personagem citado em Hebreus 11 é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Como que Enoque andou com Deus? Em comunhão, através da oração. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. E isso é confirmado em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como que você anda em oração com alguém a qual você não vê? Através da fé. Seu nível de fé é o seu nível de oração e seu nível de oração é o seu nível de fé. Aproximar-se de Deus em oração te faz acessar as recompensas do reino, os galardões do reino. Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Na oração, não apenas falamos, mas principalmente ouvimos Deus falar. A fé vem pelo ouvir, conforme Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Podemos dizer que há dois tipos de palavra de Deus. Primeiro, a palavra escrita, a Bíblia, e segundo, a palavra declarada, a palavra dita, falada de Deus por meio do Espírito Santo, através de pensamentos, sonhos, visões, etc. Uma coisa é ler e estudar o que Deus disse, outra coisa é escutar a própria voz de Deus falando com você. O diabo não quer que você ore, porque o objetivo dele é impedir que você alcance os seus sonhos. E é através da oração que você alcançará os seus sonhos. Primeiro vem o sonho, depois vem a preparação, o processo e, por fim, o cumprimento. Como então alcançar o sonho para que ele chegue ao seu cumprimento? Através da oração. O tempo que o sonho levará para se cumprir será o tempo em que estaremos preparados para ele. Quarto, a fé se manifesta na ação. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Existe uma ligação direta entre fé e ação. Muitas pessoas acham que a fé é uma atitude mental positiva. A fé é algo vivo. Tudo que tem vida e movimento tem ação. A verdadeira fé tem obras, tem vida, tem ação. A fé e o agir são inseparáveis. A fé não diz apenas tenho fé. A fé te faz movimentar e agir em direção a um objetivo, pois a fé e obras estão intimamente conectadas. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2,26. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Hebreus 11,4. Pela fé, Enoque alcançou o testemunho. Hebreus 11,5. Pela fé, Noé preparou a arca. Hebreus 11,7. Pela fé, Abraão obedeceu indo. Hebreus 11,8. Pela fé, Abraão ofereceu. Hebreus 11:17. Pela fé, Moisés recusou. Hebreus 11:24. Pela fé, deixou o Egito. Hebreus 11:27. Pela fé, celebrou. Hebreus 11:28. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados. Hebreus 11:30. Pela fé, Raabe acolheu os espias. Hebreus 11:31. Observe que todos nos versículos anteriores o destaque está no verbo, na ação. Abel ofereceu, Enoque alcançou, Noé preparou, Abraão obedeceu e ofereceu, Moisés recusou, deixou o Egito e celebrou a Páscoa, e assim por diante. Todos estes são verbos de ação que manifestam a fé daqueles que se moveram em direção a um objetivo. A fé é uma ação que fazemos em obediência a uma palavra que recebemos de Deus. Qual a diferença entre fé e motivação? A motivação é baseada nos sentimentos e circunstâncias externas. A fé é o fundamento daquilo que não se vê externamente, mas que é real internamente. Porque andamos por fé e não por vista, conforme 2 Coríntios 5:7. Quinto, a fé se manifesta no coração ou nasce no coração. Coração e lógica são coisas diferentes que não andam juntos. A fé se manifesta no coração. No coração nós vemos nossas conquistas e vitórias mesmo antes de vê-las concretamente.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. A fé nasce no coração, e porque nasce no coração, não depende primariamente de ver concretamente para crer. A maioria das pessoas andam por vista e por isso são limitadas por suas crenças. 10 dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida voltaram com um relatório ruim, um relatório lógico, um relatório que anulava as palavras de Deus, pois eles estavam andando por vista e não por fé. O que parecia impossível para 10 espias era possível para 2 que decidiram crer nas palavras de Deus. Muitas pessoas estão diante de sua terra prometida, mas não avançam por medo dos gigantes. As promessas de Deus vêm com gigantes e cidades fortificadas. Você poderá tomar o que é seu se agir por fé, porque a fé corre risco, a fé luta, a fé se esforça, a fé não tem medo, a fé crê na palavra de Deus, a fé não depende da força humana, a fé depende de um poder superior, depende de Deus. Sua fé é do tamanho do gigante que você está disposto a enfrentar. Capítulo 6. A fé e as provas. A prova significa tribulação, que significa provar, colocar à prova, tentar, tratar. A prova ou provações aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento, como Deus provando a fidelidade de Abraão em Gênesis 22:1, ou provando a fidelidade da nação de Israel. A fé está diretamente relacionada à provação, porque é nos momentos de provações e tribulações que realmente se manifesta a fé. Como a fé cresce? A fé cresce cada vez que vencemos uma crise, cada vez que saímos de uma tribulação. Na Bíblia, as histórias dos homens e mulheres de fé sempre estão relacionadas à tribulação. A tribulação nos conduz a momentos de pressão, e a pressão põe nossa fé à prova. Uma vez que a fé é provada, ela cresce. Na igreja, existe um pensamento errado que diz: se as coisas vão mal para você, é porque você está fazendo algo errado. Nem sempre isso é verdade. Os amigos de Jó fizeram esta mesma acusação a ele. Como saber o nível de sua fé? Você entende o nível de sua fé através da prova. Sua fé é tão forte quanto a prova que ela resiste. Pedro compara a prova da fé ao ouro provado no fogo, conforme 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Como reconhecer um ouro de verdade? O ouro é reconhecido através do fogo. O ouro, quanto mais fogo se coloca nele, mais limpo ele fica. As provas não têm propósito de destruir ou causar dano, mas sim de aperfeiçoar, conforme Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro propósito das provações: paciência e maturidade. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4. A provação gera paciência, que por sua vez gera maturidade. Tiago fala para se alegrar com a provação. Toda provação gera dor e sofrimento, e sem dor, sem incômodos, não há crescimento, não há maturidade. Uma das provas da fé é a prova do tempo. Não é que Deus demore a responder nossas orações, é que Ele espera conhecer nossas atitudes enquanto esperamos. Quem perde a fé por acreditar que está demorando demais é porque sua fé não está madura. Abraão recebeu a promessa do filho, mas como estava demorando muito, ele tentou ajudar a Deus, mas estragou tudo. Segundo o propósito das provações,
tirar a confiança das coisas ou pessoas. Deus nos coloca em provações relacionadas às pessoas para ver como vamos lidar com a decepção. Decepcionamos com as pessoas porque esperamos que elas satisfaçam as necessidades que somente Deus pode satisfazer. As pessoas não são os problemas, o problema é nossa atitude em relação às pessoas. Terceiro propósito das provações: mudar nossas prioridades. Uma das maiores tragédias da vida é viver somente para sobreviver. Por que a maioria das pessoas apenas sobrevivem? Porque suas prioridades são as coisas, e como priorizam as coisas, gastam energia, tempo e recursos para alcançar as coisas, mas vivem frustradas porque as coisas não suprem as necessidades reais que elas têm. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6, 31 a 34. Nesta passagem, Jesus fala da ansiedade e da inquietação quanto ao comer, beber e vestir. O que ele chama de estas coisas é o comer, o beber e o vestir. E ele fala que os gentios procuram comer, beber e vestir, mas diz que os cristãos devem priorizar o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas, ou seja, o comer, o beber e o vestir será acrescentado àqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus deseja que você pare de se preocupar com as suas coisas e se preocupe com as coisas dele. Priorize as coisas de Deus. Confiar em Deus, que você sempre terá o necessário, fará que você use suas forças e talentos para aquilo pelo qual Deus te criou. O dinheiro é o único Deus, entre aspas, que Jesus colocou ao nível de Deus quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Qual é o maior inimigo de Deus? O maior inimigo de Deus não é o diabo. O maior inimigo de Deus é Mamon, as coisas deste mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, é o que Jesus disse. Ninguém larga a Deus para servir ao diabo, mas as pessoas largam a Deus para buscar as coisas. Neste texto, Mamon é o amor às coisas, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro em detrimento de Deus. O amor às coisas materiais e o menosprezo às coisas de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Em João capítulo 6, Jesus mandou seus discípulos alimentarem a multidão, mas eles ficaram bloqueados por causa do dinheiro. Eles disseram: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, conforme João 6:7. Jesus não havia perguntado quanto eles tinham de dinheiro e nem quanto precisaria de dinheiro para alimentar a multidão. Jesus havia dito: dai-lhes vós de comer. Mateus 14:16. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, não diga que não tem dinheiro, simplesmente faça. Não questione, não calcule o valor em dinheiro, calcule o preço em fé. Faça, obedeça pela fé e verá o milagre acontecer. Mateus 17, 24 a 27 diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus:
Logo, estão livres os filhos, mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estate. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Quando Jesus foi interrogado a respeito do imposto, ele não tirou o dinheiro do bolso para pagar. Ele fez Pedro usar a fé na provisão de Deus. Pedro teve que crer, pescar o peixe, abrir sua boca e pegar o dinheiro para pagar o imposto. Jesus exigiu de Pedro primeiramente a fé antes do dinheiro. Ele estava ensinando a Pedro a viver pela provisão da palavra de Deus. Em ambos os casos, a fé se demonstra superior ao dinheiro e o dinheiro pode ser adquirido pela fé. Quando você quer fazer algo para a glória de Deus, para o benefício dos demais, como na multiplicação dos pães e dos peixes, ou quando você tem uma necessidade financeira, como no caso do imposto, você precisa ter claro que seu maior capital é a fé, somado a uma ação que respalde a fé. Se a fé toma o primeiro lugar e você aprende a viver pela fé, você será livre do jugo de Mamon e de sua falsa segurança. A fé em Deus deve estar em seu coração e o dinheiro em sua bolsa. Se você inverter isso, você será servo do dinheiro. Quarto propósito das provações: simpatizar-nos com os necessitados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Assim como Deus se fez carne para simpatizar com a dor humana, devemos simpatizar-nos com a dor das pessoas. Pessoas que simpatizam com a dor do próximo são pessoas que também já passou por dificuldades, tendo orgulho quebrado. Deus permite as provações em nossas vidas porque elas têm a ver com a nossa missão. A dor que você sente do outro é um grande sinal da dor que Deus quer que você lute para curar. Para que muitos sejam salvos, um deve ser crucificado. A dor que Deus permite que passemos tem a ver com o sofrimento que Deus deseja que curemos em outras pessoas. Em Mateus 25, 34 ao 36 e verso 40 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E em Mateus 25, 41 ao 43 e 45 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estavas nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. De acordo com as palavras de Jesus, tudo aquilo que nós fazemos ao nosso próximo ou deixamos de fazer, estamos fazendo diretamente a ele. Por isso, um dos motivos da fé é fazer-nos enxergar a dor e o sofrimento do outro, para que possamos aliviar aquilo que o outro está passando, ser bênção na vida das pessoas necessitadas, a depender do contexto que ela está passando. Qual o sentido da oração? A oração é o que concede o direito legal a Deus de agir na terra. Por quê? Porque no princípio Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Conforme Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou a terra e deu o domínio da terra ao homem. Deus criou a terra para os homens, conforme Salmos 115:16.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Como um pai que constrói uma casa e depois dá a casa para o filho, dando-lhe a chave da casa. Caso o pai queira entrar na casa, o filho, que agora é o que administra a casa, precisa liberar o acesso do pai. Assim também acontece com Deus em relação ao homem na terra. O homem precisa liberar o acesso do pai na terra, e isso ele faz com a oração. Conforme Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se alguém quer a intervenção de Deus na terra, deve orar em nome de Jesus Cristo. O quinto propósito das provações, mover-nos ao nosso destino. Por que Deus permitiu a dor e o sofrimento de José até chegar ao governo do Egito? Em Gênesis 45, verso 4 a 8, lemos: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haveis vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deus usa as provações para nos levar ao nosso destino. Deus fecha as portas do lugar onde estamos para que saiamos do lugar e nos dirijamos ao lugar onde nos está chamando. Deus tira aquilo que é bom para nos dar o melhor. Se José não tivesse perdido o conforto do seio da família, jamais teria chegado ao governo do Egito. Se você tem sido rejeitado e traído, mas guarda rancor, não será aprovado na prova. Deus é quem abre e fecha as portas. Quando você entende isso, dará graças a Deus quando não te aceitarem em algum lugar. Não se ofenda, perdoe a rejeição e veja isso como um sinal que você ainda não está no lugar certo. Há um lugar que Deus preparou para que você desempenhe todo o seu potencial e seja bênção na vida de muitas pessoas. Deus utiliza a rejeição de pessoas para te levar ao seu lugar de poder. Decida perdoar quem te rejeitou e você estará demonstrando para Deus que está pronto para sentar-se no lugar de poder e autoridade. Quando Deus te promove, é porque Ele quer que você seja um canal de bênção para muitas pessoas. A promoção que Deus lhe dá não é por você somente, mas para que outros sejam abençoados através de você. Capítulo 7. A fé nos demais. Assim como a missão de Jesus, nossa missão na terra passa pelo serviço ao próximo. Ou seja, devemos deixar o egoísmo e o individualismo para servirmos aos outros com nossa vida, tempo, bens e recursos. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Fundamento da liderança estar em servir aos demais e não em ser servido. O sonho que Deus nos dá não é para nós mesmos, mas para o bem de muitos. Serviço e grandeza. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Marcos 9,35. Seu nível de grandeza será o seu nível de liderança, e seu nível de liderança será o seu nível de serviço. O verdadeiro líder é aquele que tem um verdadeiro desejo de servir aos outros, e o serviço em prol dos outros em sua vida é algo visível, não se pode camuflar. O verdadeiro líder coloca as necessidades dos outros na frente da sua. Toda grande visão que quisermos construir deve ter como base o serviço e como melhorar a vida dos demais. O serviço é a base de uma grande visão. O nível de serviço e quantas pessoas estão se beneficiando com ele será o nível de grandeza de uma visão.
a prova da verdadeira intenção. Muitas pessoas prometem para Deus que vão ajudar os pobres, ou em missões, ou em qualquer outra área de necessidade, quando se tornarem bem-sucedidas e tiverem dinheiro. Mas o que realmente demonstra a intenção do coração é ajudar os demais, mesmo com pouco dinheiro. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, conforme Lucas 16:10. A prova real do que você fará é quanto você faz mesmo com pouco. Se você não ajuda tendo pouco, não ajudará quando tiver muito. Se sua prioridade não é servir agora em seu nível, será muito mais difícil quando você tiver muito. Se você não serve com o pouco que tem, Deus não pode lhe dar muito, porque senão estaria alimentando o egoísmo e o egocentrismo em você. Deus não dá muito dinheiro para quem não coloca seus recursos para servir as pessoas. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Marcos 9:35. Seu nível de grandeza e prosperidade será o seu nível de serviço. Capítulo 8. Erros e mitos da fé. O grão de mostarda. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Infelizmente, muitos cristãos não têm fé. Eles dizem que querem a fé do tamanho de um grão de mostarda e bastaria. Mas Jesus não fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, e sim da fé como um grão de mostarda. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17:6. Muitos cristãos interpretam estas passagens fazendo referência ao tamanho do grão de mostarda. Eles dizem que se a pessoa tiver um pouco de fé, poderá remover a montanha. Jesus não está se referindo ao tamanho do grão de mostarda. Então, a que ele se referia? Jesus diz que devemos ter a fé que um grão de mostarda tem. Como é a fé de um grão de mostarda? A fé do grão de mostarda é que, apesar de seu tamanho, ela não acredita ser a menor árvore, mas acredita ser a maior. A semente de mostarda tem a fé de ser a maior de todas as árvores, sem olhar para sua condição atual. O que faz uma semente poderosa? Seu tamanho? Não. O que faz uma semente poderosa é o que existe dentro dela. O que existe dentro é o que realmente importa. Uma semente leva em si o DNA, ou projeto da planta-mãe, leva a promessa de ser uma árvore. O poder e a vida do grão de mostarda estão em seu DNA, em seu interior, no código genético que diz no que deve se transformar. Jesus utilizou a semente de mostarda para ilustrar os princípios do reino. A palavra de Deus, que é uma semente, produzirá o reino de Deus dentro de você. A semente de mostarda está apegada à promessa de ser uma grande árvore. Assim também, o poder da fé não está em seu tamanho, mas na promessa e na visão na qual deve trabalhar para se tornar o que deve ser. Você tem o DNA de um grande Deus, então seu destino é ser grande, fazer coisas grandes, para que o Deus que te projetou seja glorificado em sua vida. Outro aspecto que Jesus queria ressaltar sobre a fé como um grão de mostarda é de uma fé que cresce. Outra coisa é que o grão de mostarda não exerce nenhum poder até que seja semeado. Ou seja, se quiser alcançar o poder de sua fé, deve semeá-la. Segundo erro, esperando em Deus. Um dos maiores desafios de um cristão é entender aquilo que corresponde a Deus fazer e o que corresponde a Ele fazer. Muitos cristãos acabam caindo na armadilha dos extremos. Por um lado, muitos só se dedicam à oração e às coisas espirituais e esperam que Deus faça o trabalho. Por outro lado, há os que fazem o trabalho duro, mas não oram e não contam com a mão de Deus. Em Josué, capítulo 1, versos 5 e 6, diz:
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás herdar este povo, herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Nestes versículos, vemos que Deus iria fazer, mas também esperava que Josué fizesse algo. Ou seja, esperava que Josué se esforçasse e tivesse bom ânimo. A frase esperar em Deus tem sido mal interpretada. Muitos cristãos acreditam que é só cruzar os braços e esperar que Deus fará tudo. Mas como vemos na história bíblica, não é assim que funciona. Esta mentalidade de esperar em Deus, de braços cruzados, fez com que a maioria dos hebreus não entrassem na terra, porque não estavam dispostos a trabalhar junto em cooperação com Deus. Uma grande armadilha a qual tem caído muitos cristãos é o mito de esperar descobrir o chamado para então agir e começar a servir. Muitos cristãos estão esperando ter uma experiência mística com Deus através de um sonho ou visão, na qual um anjo aparece e lhe profetiza seu chamado. E enquanto isso não acontece, eles ficam esperando, perdendo tempo e ficam muitas vezes frustrados por esperar tanto e não ver nada acontecer. Seu propósito ou seu chamado nunca será revelado em sua totalidade. Você não descobre seu chamado para depois servir, mas você vai descobrindo seu chamado enquanto serve. Terceiro mito: a fé me fará livre de problemas. Muitos cristãos pensam que a fé é uma imunidade para os problemas. É falso pensar que se tenho fé, então não terei problemas nem enfermidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus promete estar conosco no meio da aflição. Não promete que nos livrará do fogo, mas que nos livrará na água e no fogo, conforme Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou do forno de fogo, mas os livrou no forno de fogo. O apóstolo Paulo passou por inúmeras provações. Foi apedrejado, foi açoitado várias vezes, foi preso várias vezes, passou por naufrágios, etc. Mesmo assim, foi um homem de uma grande fé, fazendo prodígios e milagres, operando no sobrenatural do reino de Deus. Quarto mito da fé: fé e lastimar-se. Muitos cristãos têm a ideia errada de que a maneira de mover a mão de Deus é demonstrando lástima e pena. Eles pensam que demonstrando desespero, lástima e pena, Deus fará alguma coisa por eles. Em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitos pregadores ilustram esta passagem demonstrando Jesus como super-herói que despertou para salvar seus discípulos. Mas este não é o sentido da passagem. Ao ser despertado, Jesus disse: Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Verso 40. Os discípulos foram até Jesus com lástima, dizendo: Não te importa que pereçamos? Verso 38. Jesus repreendeu os discípulos por não ter fé. Em nenhum momento Jesus demonstrou sentir pena nem lástima e nem quis se demonstrar como um herói.
O que realmente teria agradado a Jesus era se seus discípulos tivessem fé para repreender a tempestade por si mesmos. Se você deseja sair de uma certa situação desconfortável, precisará de fé e não de lástima, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A lástima é uma ferramenta de manipulação manifestada muitas vezes por pessoas que se mostram como vítimas. A lástima e a pena estão refletidas na teologia da igreja e nas músicas. Muitos oram, choram, pedem, lastimam, mas não alcançam. Por quê? Porque Deus não ouve lástima de manipulação, Deus responde à fé. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Apesar de Deus não ser movido pela lástima, ele é movido pela compaixão e pela dor real das pessoas. Deus tem compaixão das situações difíceis das pessoas, mas o que ele espera delas é uma atitude de fé e não uma atitude de lástima para receber o seu milagre. Quinto mito da fé: fé, emoções ou convicções. O povo de Israel no deserto viu o sobrenatural de Deus através da passagem pelo mar, da nuvem que os acompanhava de dia, da coluna de fogo à noite, do maná, etc. Quando chegaram para entrar na terra prometida, agora teriam de trabalhar, construir, matar gigantes, lutar, etc. Deus não estava mais visível quando estava no deserto, mas agora tinham de deixar de crer naquilo que viam e começar a crer no coração por fé, mesmo sem ver a Deus. Deus precisa de cristãos que não dependam de sentir, mas que tenham convicção, que creiam mesmo sem ver. No início da caminhada cristã, a fé é muito baseada nos sentimentos e emoções. Porém, chega um dia que o cristão deve amadurecer, quando sua fé não terá mais como base sentimentos e emoções, mas em uma convicção arraigada em seu coração. A mudança de deserto à terra prometida é a mudança de maturidade, onde você não depende mais de emoções para tomar decisões. Os apóstolos passaram por perseguições, prisões, açoites e muitos perigos. Se eles julgassem a presença de Deus pelo que lhes acontecia, poderiam dizer que Deus lhes havia abandonado, que estavam mal com Deus ou que tinham perdido a fé. Entretanto, eles não julgavam pelo que sentiam, mas pelo que criam, seguiam adiante. Deus criou o homem com emoções. Elas podem nos ajudar ou nos prejudicar, a depender do contexto que estamos. Quem vive por emoções é como uma marionete das circunstâncias, dos 5 sentidos. As emoções muitas vezes dirão o contrário do que a fé diz. Como, por exemplo, os discípulos no barco sendo açoitados pelos ventos e ondas. As emoções diriam que o barco afundaria e que todos morreriam, mas a fé diria que eles poderiam vencer a tempestade e viver. As emoções são dirigidas pelo que você vê e pelo que você sente. A fé é dirigida pelo que você crê. Conforme 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Se você toma decisões por vista, será mais um no mundo com um teto limitante. Capítulo 9, as dimensões da fé. Primeira dimensão da fé, Mateus 6:25-33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira dimensão da fé é a fé para a provisão diária, para as necessidades básicas. A primeira dimensão está relacionada em conhecer a Deus como Pai, o Deus Pai provedor. Neste mesmo discurso sobre a provisão está o Pai Nosso, e na mesma passagem diz: vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Conhecer a Deus como Pai é o primeiro passo em conhecer a Deus e a primeira área em que devemos exercitar nossa fé. A fé na paternidade de Deus. A fé em Deus Pai é desenvolvida na medida que você estabelece em seu coração a confiança de que você é filho de Deus. Se você não tem fé para as coisas básicas, como terá para as maiores? Se você conhece a Deus como Pai, não ficará ansioso pelas coisas básicas. Então terá tempo e energia para desenvolver outras atividades mais produtivas e relacionadas com seu propósito. Quem tem esta fé, suas preocupações são desviadas das necessidades da vida e são colocadas em outras áreas de maior proveito e bênção. Segunda dimensão da fé, Mateus 8, 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A segunda ocasião em que Jesus usou a expressão pequena fé foi numa ocasião em que a vida dos discípulos corria um perigo de morte. Os discípulos estavam vulneráveis e indefesos perante a grandeza e o poder do mar e da tempestade. Jesus repreendeu os discípulos porque esperava deles mais fé diante daquela situação. A segunda dimensão da fé é o escudo da fé, a fé que faz você vencer todos os ataques que vêm para afundar a sua vida. A segunda dimensão da fé é a blindagem. Você é blindado de qualquer ataque. Nada pode te afundar, nada pode te parar. Conforme Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você deve estar preparado para receber ataques de todos os lados e deve saber que é a fé que vence o mundo, conforme 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, a segunda dimensão da fé te faz vencer as crises, as enfermidades, as perdas, as decepções e as dificuldades da caminhada com Deus. Terceira dimensão da fé, Mateus 14, 24 ao 33. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A terceira dimensão da fé tem a ver com empreender ou fazer coisas surpreendentes para Deus. Esta dimensão pode ser chamada de caminhar por fé.
Trata-se de caminhar numa dimensão diferente das pessoas comuns. É fazer proezas, fazer coisas impossíveis que glorificam a Deus, como Pedro, que desejou andar por cima das águas. E como declarado no Salmo 60:12, em Deus faremos proezas. Nesta dimensão, você anda sobrenaturalmente acima das circunstâncias. Na segunda dimensão, você se blinda das ondas, mas na terceira dimensão, você caminha sobrenaturalmente sobre elas. As mesmas ondas e tempestades que assolavam o barco, foi a que Pedro caminhou sobre elas sobrenaturalmente. Quem está nessa dimensão não tem medo de dar tudo ou de arriscar tudo debaixo de uma palavra que recebeu de Deus. Quarta dimensão da fé, Mateus 17, 14 a 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. E o que Jesus respondeu a isso? Ó geração incrédula, verso 17. A quarta dimensão da fé é diferente, porque não tem mais a ver conosco, mas com os demais. A primeira, a segunda e a terceira dimensão têm a ver com ter fé para você mesmo, mas a quarta dimensão tem a ver com ter fé para os demais. Além de ter fé para si mesmo, os discípulos deveriam ter fé para ajudar os outros a alcançarem milagres, sinais e libertação dos demônios. Jesus não poderia ir embora sem antes os discípulos terem alcançado esta dimensão de fé. Por isso ele diz no verso 17: Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Na quarta dimensão da fé, não se trata mais de você mesmo, mas sim das multidões, de curá-las, de libertá-las, de suprir as necessidades dela. Primeiro, você deve aprender a viver por fé, que é a primeira dimensão. Depois, estar blindado pela fé, segunda dimensão. Depois, andar por fé, terceira dimensão, para então chegar na quarta dimensão, que é conquistar por fé. Ou seja, conquistar territórios, alcançar as multidões para abençoá-las e libertá-las. Conforme o verso 20, na quarta dimensão você chega ao nível de fé em que nada é impossível. Capítulo 10. A um passo de fé de sua nova temporada. 1 Samuel, capítulo 17, relata a história do gigante Golias afrontando a nação de Israel e de como Davi venceu o gigante. Davi foi um jovem rejeitado, filho de um adultério, conforme Salmo 51:5. Ele não recebeu um lugar na mesa quando o profeta Samuel veio para a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, ou seja, correndo risco de vida com leões e ursos. O que poderia mudar a vida de Davi? O que ele poderia fazer para dar uma virada em sua vida? Em um único dia, a vida de Davi mudou, mas foi necessário dar um passo de fé. Cada vez que você usa a sua fé, a vida dá uma virada, a temporada muda e você começa um novo tempo. O gigante veio contra Israel. Em nenhum momento Deus mandou que Davi matasse o gigante Golias. O gigante é um desafio que ninguém se atreve a enfrentar, pois a vida está em jogo. Talvez Davi tenha passado muito tempo de sua vida pedindo a Deus um milagre, algo que mudasse a sua história. Se Davi tivesse ficado esperando o milagre, talvez tivesse morrido entre as ovelhas. Mas o que mudou a vida de Davi não foi um milagre soberano iniciado por Deus, mas um milagre provocado por Davi. Davi não enfrentou o gigante Golias em seu nome, como Saul queria que fosse enfrentar em seu nome, dando a sua armadura para Davi usar.
Davi fez em nome do Senhor dos Exércitos. Davi provocou a intervenção de Deus no assunto. Assim, Deus finalmente tinha a fé de alguém para honrar. Foi necessário apenas um passo de fé para a vida de Davi mudar completamente, de um jovem rejeitado e símbolo de vergonha para um jovem ilustre do país, casado com a filha do rei, isento de impostos e símbolo de honra e valor. Quando você está diante de um gigante, você não pode fazer orações de medo e orações de covardia. Exemplos de orações de medo e covardia diante de gigantes. Senhor, mata este gigante. Senhor, olhe como ele nos ameaça. Senhor, somos seu povo, tenha misericórdia de nós. Senhor, faça que cale e demonstre seu poder. Conforme 1 Samuel 17, não foi assim que Davi agiu. Davi não fez declarações de medo e covardia. Pelo contrário, a oração de Davi e suas declarações foram de coragem, de ousadia e de fé. Davi disse: Eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso 44. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 45. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Verso 46. Vou te ferir e arrancar sua cabeça. Verso 46. As aves dos céus comerão os corpos do arraial dos filisteus. Verso 46. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 46. E Israel saberá que o Senhor salva, ele vos entregará na nossa mão. Verso 47. Diante do gigante não será suficiente orar, você deve agir. A fé arrisca tudo. Como você sabe o nível de sua fé? Sua fé é do mesmo nível do risco que você está disposto a correr. A fé arrisca tudo, pois quando Davi enfrentou o gigante, arriscou a sua vida. Quando Pedro pisou nas águas para andar, arriscou a sua vida. Quando a mulher que sofria com fluxo tocou em Jesus, arriscou a sua vida, pois poderia ser apedrejada. Quando Abraão subiu o monte Moriá, arriscou perder o seu único filho. Quando Jesus alimentou 5.000 homens, o menino que deu 5 pães e os 2 peixes arriscou perder todo o seu sustento. Onde não há risco, não há fé. Onde não há fé, não há o agir de Deus. Que gigante você quer conquistar para Deus? Os meios de comunicação? O ambiente dos negócios? A juventude? As escolas? A educação? As ruas? Os auditórios? A música? Seu bairro? Sua cidade? Sua nação? Que gigante continua de pé perto de você, tomando o território, e ninguém se atreve a enfrentá-lo para tomar este território para o reino de Deus? Deus não vai mandar que enfrente esse gigante e nem vai derrotá-lo para você. Deus está esperando que alguém se levante com fé e dê tudo. Só então a mão de Deus se manifestará sobrenaturalmente. Todo homem ou mulher de Deus de honra e prestígio, para chegar onde chegaram, tiveram que enfrentar gigantes, dando tudo e arriscando tudo pela fé. A terra prometida estava a 3 semanas de viagem do povo de Deus que saiu do Egito. Porém, ficaram durante 40 anos vagando no deserto, porque não se atreveram a enfrentar os gigantes. Você seguirá no deserto dando voltas até que decida enfrentar os gigantes que estão em sua terra prometida, tomando o seu lugar, comendo e bebendo seu leite e seu mel. Pare de orar para que Deus tire os gigantes do seu meio, enfrente-os em nome do Senhor dos Exércitos. Um gigante é um meio de transporte que Deus usa para levar você a seu lugar de bênção e abundância. Quando você decidir enfrentar o gigante, não mudará apenas a sua vida, mas mudará a vida de milhares e milhões de pessoas. Davi mudou a vida de todo Israel que estava sendo oprimido pelos filisteus ao enfrentar e matar o gigante. O gigante que está diante de você é o que te levará a uma nova temporada.